Boa noite a todos, né? Estejamos então unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé e com toda a nossa falange, né? Como se estivéssemos lá, né? Na Rua Progresso, 1190, né? Com a nossa falange, todos eles nos acompanhando, na verdade, em nossa casa, como também acompanhando os nossos familiares. Sempre faço a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição número 67. A melhor medida. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falar em coisa alguma. Evangelho de São Tiago, capítulo 1, versículo 4. Mais que as doenças vulgares do corpo, sofres os problemas da alma, agravando-te a tensão a cada dia. Mais que os micróbios patogênicos a assaltarem os tecidos do instrumento físico, padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes, atormentando-te as fibras da alma. Levantas-te a cada manhã, muita vez, com as lutas da véspera, e antes que se te reharmonizem as forças, cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensivos. Prestas longas explicações a benefício da tranquilidade ambiente. Contudo, mal terminas o arrazoado afetuoso, a quem te malsine a palavra, complicando questões em torno. Movimentas correção e sinceridade, honrando os próprios deveres. Todavia, quando te julgas a cavaleiro de toda crítica, aparece alguém arrastando-te o coração ao mercado da injúria. Empenhas carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém. Contudo, quando te crês em segurança no caminho do entendimento, observas que a ingratidão te envenena os melhores gestos. Entretanto, à frente de toda a dificuldade, não te lastimes, nem desfaleças. Para toda perturbação, a paciência é a melhor medida. Não profiras qualquer palavra de que possas arrepender. Silencia e abençoa sempre, porque amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra voltarão novamente à luz. Esquecido, usa a paciência e ajuda sem exigir. Insultado, recorre à paciência e esquece o mal. Em todas as dores, arrima-te à paciência. Em todo o embaraço, espera com paciência. Todo progresso humano surge da paciência divina. Conserva-te, pois, na força da paciência, e onde estejas, farás sempre o melhor. Então, é a lição número 67, a melhor medida. Tenha, porém, a paciência na sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falar em coisa alguma. Evangelho de São Tiago, capítulo 1, versículo 4. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Todos estão me ouvindo bem? O texto de hoje, ele é um convite para que a gente viva os ensinamentos de Cristo. O amor que Cristo nos convocou a fazer. Não importa as doenças da alma, o sofrimento, a coroa de espinhos, as chicotadas, Deus é maior. Não importa quem te maltrate, quem te machuque, quem te blasfeme, quem te xingue, o seu lugar é no canto dos humildes, igual Jesus Cristo foi. Não levante a sua voz, não diga raca ao teu irmão. Dentro de nossas famílias, às vezes, encontramos
mais espinhos do que nunca. Mas a perseverança, a vontade de seguir em frente, é que faz do homem um vencedor. Quantos de nós, vivenciando a nossa fé, não passamos por calúnias, por injúrias, por difamações? Quantos de nós não fomos perseguidos, fomos maltratados, humilhados, por perseverar no Evangelho? Jesus Cristo nos disse, se tu queres me seguir, pega a tua cruz e venha. Em momento nenhum ele nos prometeu um mar de rosas. Pelo contrário, nos disse que é na dor e no sofrimento que nós crescemos. Nos alertou para que nós observássemos a nós mesmos, para que não perdêssemos a capacidade de humilhar-se. Mas quando eu falo humilhar-se, não é humilhar no sentido de ser menor, é humilhar-se no sentido de ser maior. Porque a todo momento nós seremos perseguidos. A todo momento seremos julgados. E a todo momento seremos indubitavelmente colocados à prova, igual Cristo foi. Porque ele não tinha pecado, e nós o temos. E como temos pecado? E como precisamos ver que só através da paciência, da benevolência, do amor ao próximo, da caridade, da mansetude, é que nós vamos conseguir abrandar a nossa alma, os nossos instintos. E assim, meus irmãos, conseguir ser esse Cristo que está adormecido dentro de cada um de nós. Olha o que o texto fala. Se alguém te ofende, não retruque. Se alguém te diz injúrias, cala-te. Quantas vezes Cristo mandou perdoar? 70 vezes, 7 vezes. E muitas vezes nos pegamos irados com os nossos irmãos, gritando com as nossas esposas, nossos filhos, nossos maridos, as pessoas que convivem em nossa volta, no nosso trabalho. Porque a nossa alma está infectada. Nós não fizemos a vigília que era necessário. E é isso que o texto está falando para nós. Sede mansos, sede calmos, sede pacíficos. Porque você vai conviver com seus problemas todos os dias, independente de ser espírita ou não. Esse é o nosso caminho. Já dizia Pai Tomé, a dor é o buril que lapida a alma. E no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, no item 7, olha que a instrução dos Espíritos nos falam sobre a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede paciente, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há um bem mais penoso e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova
a nossa paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Constitui-se de 1000 gabatelas, que são como alfinetadas, que acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos. Pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto, que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Veja, então, que os Espíritos nos conclamam a seguir e a imitar o amor de Cristo. Cristo não se exaltou em momento algum, a não ser expulsando os vendedores do templo. Fora disso, ele era calmo, tranquilo. Era austero? Sim. Era firme? Sim. Mas era manso de coração. É esse o modelo que o texto nos conclama a seguir. Este é o exemplo que nós temos que trabalhar dia a dia para ver se conseguimos aprender aos poucos a fazer isso. Os próprios espíritos falam que não é fácil. Mas não é impossível, porque tantos já alcançaram isso. Tantos estão na glória do Senhor. Por que nós não podemos? Por que nós somos diferentes? Não. Nós precisamos nos conscientizar que somos capazes e que podemos e que temos condições de sermos pessoas mais calmas, mais tranquilas, mais pacientes. A carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, tem duas versões bíblicas que eu peguei para a gente conversar. Uma é assim, ó. Mas o fruto do Espírito é aquilo que se colhe. É a caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E a palavra longanimidade significa virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício do outro. Generosidade. Em outra Bíblia, fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, mansidão e domínio de si. Contra essas virtudes não há lei. Então, meus irmãos, vejam que é um convite a uma renovação. A uma renovação de pensamentos, de atos, de atitudes e de comportamentos. Traduzindo isso para os nossos estudos, ou levando isso para os nossos estudos, a gente faz menção ao quê? Novamente a reforma íntima. Novamente a mudança de um comportamento mental. Nós não nos irritamos no trânsito se estamos em paz, se vigiamos. Nós não nos irritamos quando uma pessoa tem uma opinião diferente, seja política, seja religiosa, seja de crença, de orientação sexual. Não. Todos somos iguais e todos somos filhos do mesmo Deus.
E se eu quero ser um homem bom dentro da minha casa, com meus filhos, com a minha esposa, eu tenho que ser um homem bom aonde? Com todos. Para isso é que eu preciso exercer esses dons. É para isso que eu preciso introspectar essas palavras em mim e transformá-las em ação. E Chico Xavier tem uma mensagem que é muito bonita. Já foi até lida aqui, mas eu achei que era oportuno a gente reler ela hoje, para a gente memorizar as palavras desse homem, desse espírito de luz, desse homem santo, que viveu entre nós e que é o nosso exemplo a ser seguido como espíritas. Chama Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-o por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera, com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta, serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te almarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Veja que a mensagem de Chico Xavier é um convite à persistência, a não desanimar, a não se curvar, a acreditar que existe um fim providencial em tudo que acontece conosco. Em tudo, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus coloca em nossa vida, existe um porquê. Ai de nós que duvidamos da sabedoria divina, porque não compreendemos ainda o que nos espera. A bondade de Deus é infinita para com todos nós. Estamos em uma posição privilegiada por termos acesso a essas informações, a esses ensinamentos. Então, que cada um feche seus olhos agora e numa oração profunda e num momento bem pessoal com Jesus Cristo, fale para ele assim: Senhor, me ensina a ser calmo como o Senhor foi. Me ensina, Senhor, a ser paciente como o Senhor foi. Me ensina, Senhor, a não duvidar dos vossos desígnios. Que eu saiba esperar, Senhor, o momento certo, que as coisas possam acontecer na minha vida. Que eu lute, que eu batalhe, porque eu sei, Senhor, que após a tempestade vem a chuva, e após a chuva vem a terra para ser plantada, para ser colhida. Senhor, que eu entenda essas palavras e transforme o meu coração em uma terra fértil, onde as tuas bênçãos, o teu amor se frutifique. Que eu exerça, Senhor, a cada momento de minha vida, esse teu exemplo de tranquilidade, de mansuetude e de paz. Que o amor e a caridade sejam para mim o lema que a partir de agora eu consiga entender que é o único caminho para que eu consiga chegar até a vós. Que eu não perca a esperança, Senhor. E se eu fui rude, se eu fui cruel, se eu fui impaciente, Senhor, eu me arrependa. Mas acima de tudo, Senhor,
Coloque em minhas mãos o que for necessário para a reparação. Que eu encontre, Senhor, em cada irmão perambulando pelas ruas, em cada indivíduo sofrendo nos becos, nas esquinas, nos bares, vítimas do alcoolismo e das drogas. Que eu encontre nesse irmão, Senhor, o teu exemplo vivo, para que eu possa exercer, Senhor, tudo isso que aqui me dissestes. Senhor, que eu consiga entender e transformar a minha vida em algo que lhe orgulhe, que eu seja o Filho Santo e bendito que o Senhor assim o proferiu. Que as minhas escolhas, Senhor, sejam escolhas pautadas na bondade, na serenidade, na bondade, nas virtudes santas. Santo não sou, Senhor, tu sabes. Mas veja em mim que eu quero ser. E encaminhe para mim, Senhor, as oportunidades, os bons espíritos, para que eu consiga acolher ou colher deles os mais puros sentimentos de amor. Que em torno de mim, da minha casa e da casa de cada um que esteja aqui ouvindo, se faça uma corrente poderosa de força, de fé, que afaste, Senhor, aqueles que não querem ouvir a Tua palavra, mas ao mesmo tempo os acolha de braços abertos e que nós também possamos fazer isso. Não nos deixe, Pai, cair em tentação. Dai-nos, Pai eterno e todo-poderoso, o poder de vibrar positivamente em função de toda a humanidade, para que essa pandemia seja extirpada de nosso planeta, para que tanto sofrimento seja amenizado, para que o homem se conscientize do cuidado com a natureza, para que cenas iguais que estamos vendo não aconteçam novamente. Pai eterno, todo-poderoso, ilumina as nossas casas com saúde, os nossos filhos e todos aqueles que fazem parte de nossa vida. Pai Tomé, Pai José e toda a falange de unidos para o bem, visite a cada um. E se for permitido, cada lar seja alvejado com essa luz branca, essa luz clara, que vai dissipar toda doença, todas as trevas, todas as dúvidas, todo rancor, todo ódio. E que Pai eterno de toda bondade, toda vontade, nos fortaleça com essa fé, para que nos transformemos, para que nossa luz brilhe e alcance a maior quantidade de pessoas possíveis. Nos elevemos agora e vamos rezar a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Mas vamos pensar nessa oração como sendo uma proposta de mudança, porque tudo o que falamos dela serve para cada um de nós como pensamento, como conselho, para mudarmos, para buscarmos a elevação divina hoje e não amanhã. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu sagrado nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão do Espírito da matéria dá-nos hoje, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, mas leva-nos, Senhor, de todos os males. Pois sua voz é o reino, é o poder, e é agora, para todos sempre. Amém. Encerramos essa nossa corrente de oração e pedimos, Senhor, console aqueles que perderam tudo nas enchentes. Não deixe que o desânimo assole suas vidas e que eles percam a fé e a crença no Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos pacientes. Aprendamos a praticar essa virtude tão difícil e tão incomum nos dias de hoje. Que possamos ver no nosso irmão aquele que é representado pelo Cristo. E ele veja em mim também esse Cristo. E assim transformemos esse mundo em um lugar mais humano, mais divino e melhor de se viver. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.